usar as equações do assunto, isso é bem complicado mesmo. Bem, depende do nível da questão, né? Mas pode ser bem complicado, né? Até porque é um tipo de construção de equação diferente do que a gente está normalmente acostumado. Então, vamos começar com as mais leves aqui, para ir entendendo como é que funciona a lógica, depois a gente vai Certo, complicando. Muito certo. bem. Então, a primeira regra aqui é o princípio fundamental da contagem, que é basicamente você multiplicar. Você vai multiplicar as possibilidades para te dar a quantidade de possibilidades total. A gente vai ver uns exemplos aí. Mas é isso, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um congresso, onde para dar os crachás das pessoas no congresso, você tem três letras, possibilidade de pôr três letras. Bem, vamos dizer assim, o crachá ele é composto de uma letra e de um número. Então vai ser uma coisa assim, um número e uma letra. Número e letra. Para as possibilidades de letra, você tem três, A, B e C. Para as possibilidades de número ali, você tem 5 algarismos, do 1 ao 5. Então você tem, veja só, 3 vezes 5, 15 possibilidades, né? Então, assim, de modo bem geral, para você encontrar as possibilidades numa contagem, né? As quantidades numa contagem, você multiplica. Se a gente inventar de colocar mais uma letra, né? Por exemplo, mais uma letra grega, neste crachá, e você tem a possibilidade de colocar três letras gregas diferentes nesta posição do crachá, então você agora tem que multiplicar as possibilidades anteriores, que eram 15, por 3, para ficar com 45. Muito bem. Então é isso, vai multiplicando. Para início, é só isso mesmo. Então, um exemplo que o pessoal costuma fazer muito na escola é esse aqui. Você tem, com roupas, né? Então, você Uhum. tem calças aqui, 4 modelos, e cada modelo tem 3 cores. Então, quantas possibilidades de calça a gente tem? 12. 4 vezes 3, 12. É isso. E assim vai, tem muitos exemplos parecidos, né? Você só tem que conseguir adaptar a lógica para o teu tipo de exemplo. Então, Uhum. eu gosto muito de já ir resolvendo esses exercícios aqui, que eu acho eles muito práticos. Então, eu vou fazer Certo. um, e depois eu te peço para fazer outro junto comigo. Vamos lá. Um algarismo, 1, 2, 3, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, determine quantos números naturais de 4 algarismos podem ser representados. Bem, uma coisa que eu particularmente gosto muito e acho que ajuda, sempre que eu ensino isso para meus alunos, eles gostam, é colocar as posiçõezinhas dos objetos, né? Porque um número, ele quer um número que é formado de 4 algarismos. Então, é um número com essa quantidade de posições, ok? Quantos números podem ser representados? Muito bem, quantos números naturais de 4 algarismos podem ser representados? Veja que em nenhum momento ele citou que os algarismos eles têm que ser diferentes. Em nenhum momento ele citou isso. Então a gente vai reparar a quantidade de possibilidades em cada posição que eu posso pôr. Então, quantos são os algarismos que eu posso colocar nessa primeira posição? Você sabe me dizer? 6. 6, exatamente. Que é do 1 até o 6, de acordo com o enunciado aqui, né? Muito bom. Uhum. E nessa outra posição aqui eu posso colocar quantos? Se não precisa ser diferente, a gente continua colocando os 6, não é isso? 6, 6 e 6, 6, 6, 6. exatamente. Uhum. Isso, então você vai ter aqui 6, a quarta potência, que eu, sinceramente, não sei quanto é. Então, vamos. Nem precisa, né? É um númerozão. É Uhum. Certo. 216 vezes 6, é mais de 1000. Certo. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser representados? Agora vem a palavra secreta aqui, distintos. O que que a gente tem que fazer quando é Uhum. distinto, você sabe? Aí a gente vai diminuindo, né? 6, 5, Exato. 4 e 3. Certo. Simples, bem simples. Muito bem, Uhum. daí faz a continha, chega na resposta, já era. Muito Certo. bem, então o probleminha é só para iniciar a lógica da coisa aqui. Bem, Uhum. eu vou lhe pedir para que você tente fazer a 5, só que tem um detalhe, a 5, ela tem um segredinho, ela tem um detalhezinho que se você não cuidar, pode ser que você perca uma questão bem fácil na prova. Então eu não quero te dizer qual é esse segredo, quero que você tente fazer a questão, e quando você chegar na resposta, é só me mandar uma foto, beleza? Ou já me dizer. É melhor mandar uma foto, porque os números são tão grandes que eu, né, não vou ter como fazer aqui, beleza? Aqui tem um segredinho, se você perceber o segredinho, vai ser bem legal.
Tente usar a mesma lógica que eu usei na questão anterior, beleza? De colocar os risquinhos e as indicações. Não tem Agora eu faço problema. agora, né? Isso, faz agora. Não tem problema se errar, mas tenta fazer por tua Nossa, conta então, aí, pra ver se tu percebe o problema. tá. Eu posso até já ir falando que eu acho que seria isso. Eu já botei aqui os quatro tracinhos, mas se são quatro números com algarismos, quatro números de quatro algarismos, a gente não pode iniciar com zero, Perfeito, esse era é o isso? segredo. Uhum. Esse era o Aí, no detalhe. caso, seriam um, dois, três, quatro, cinco, seriam quatro, e depois ele volta a ser cinco, não é isso? Isso, Quatro, cinco e 4, cinco. 5. 4, 5, Certo, 5, 5, exatamente. certo. Aí no de baixo eu colocaria quatro, depois, depois distintos. Eu poderia ser o cinco de novo, quatro e três, não é isso? Não, não pode ser o Não. 5, porque no primeiro você já escolheu um dos Ah, é. números. Então, Ah, é verdade. 4 para o primeiro, beleza, não pode o zero Quatro. no primeiro. Só que Certo, já foi escolhido um número. No próximo, agora você já pode o zero, então 4 de novo. certo. Depois, Aí 3, fica 2. quatro, três e dois. Certo, Isso, beleza. Então, podemos continuar. certo. Ah, sim. Esse negócio das placas aqui é bem interessante. Eu vou fazer, tá? Tá. Depois a gente já pode ir para um problema de outro nível, onde a gente junta partes distintas para fazer. Bem, a gente vai ver. Certo. Quantas placas diferentes podem ser formadas com as letras A, B, C, D e com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Placas diferentes. Muito bem. Quantas placas, né? De modo geral. Então, nós temos aqui 3 posições para as letras e 4 para os números. Então, se nós temos 4 letras diferentes, então aqui nas letras é 4, 4, 4. Porque nós temos 4 letras, ok? Ele não está falando que, em nenhum momento ele está falando que pode ou não repetir, então a gente leva em conta que pode repetir, ok? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, então nós temos 5 algarismos. Isso aqui é o problema A. Beleza. Não sei quanto dá isso, mas não importa. B. Quantas placas podem ser formadas com letras A, B, C, D, os mesmos números, sem repetir letra nem algarismo? Mesmo esquema. 4, 3, 2. E aqui, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2. Quantas placas diferentes. É claro, sempre multiplicando, né? Quantas placas diferentes podem ser formadas com pelo menos um algarismo não nulo, empregando-se as 26 letras do alfabeto e os 10 algarismos do sistema decimal? Muito bem. Então, ele está falando aqui a regra real, né? Das placas no Brasil. Então, se a gente tem Ô, as professor, 26 letras. Oi. mas no caso, eu ia multiplicar esses 4, 4, 4, 5, 5, 5 de forma aleatória, porque aí ele não disse que tem que ser nos três primeiros espaços, né? Tipo, Sim. seria uma placa que estaria, tipo, tudo misturado. Porque eu lembro de ter questão assim, que não pode sair das três primeiras. Nesse caso aí não tem nada a ver, eu só ia multiplicar esses números todos. Não é Sim, isso? bem, o que você está Tá, falando é um detalhe bem interessante que a gente vai ver mais para os entendi. próximos Tá. momentos, que é quando a gente fala de combinação, arranjo, permutação, essas Ah, coisas. tá, tá. Aqui a gente está Eu lembro definindo disso. bem já que nós estamos nessa situação onde as 3 primeiras são letras e as 4 últimas são números. Mas pode ter sim situações onde você mistura letras com números para outro momento, né, para outra coisa. Tá, E daí tá, você precisa colocar um termo de combinação na frente para mostrar todas essas trocas. Mas a gente vai certo. chegar lá. Então, a pergunta é quantas placas diferentes? Nós temos 26 letras, né? Então pode repetir letra, Uhum, não diz nada sobre não poder. E nós uhum. temos que ter pelo menos um algarismo não nulo. Então, nós podemos aqui simplesmente colocar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E, depois de fazer essa conta, a única coisa que você tem que fazer é a possibilidade do nulo, né? No caso do 0000. Então, o Hum, númerozão que vai dar daqui, né, depois dessa grande multiplicação, você diminui um, beleza? Que é ah, o tá, único caso do nulo, né? Não pode essa placa só com zero, certo. beleza? Então, tá bom. Sempre cuidar com esses detalhes, que é isso que mata aqui nesse assunto.
Daí ele vai É, falar o princípio aditivo da contagem, que é o tal do diagrama de Venn. Eu não sei se você está ligado ao diagrama de Venn aqui, mas é muito. não, Essa não fórmula lembro. aqui, ela é bem importante na matemática, porque ela vai te dizer a união de conjuntos, a união, a interseção de conjuntos, a relação que os conjuntos têm num problema. Hum, Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Digamos que você vai numa sala de aula e tem 40 alunos naquela sala de aula, e você pergunta assim, quem gosta de vôlei? Daí 30 levantou a mão. Quem gosta de futebol? Daí 20 levantou a mão. Beleza, você está numa sala de aula com 40 pessoas, mas se você somar a quantidade de quem gosta de vôlei com a que gosta de futebol, vai dar 50. Ou seja, vai dar uma quantidade maior, né? hum, Uma quantidade maior do que tem de fato na sala. Então, quem resolve esse problema, quem mostra para ti, de fato, quantas pessoas tem na sala, ou quantos gostam exatamente de um esporte ou de outro, ou quem gosta dos dois ao mesmo tempo, é essa fórmula aqui, beleza? certo. Então a gente vai aprender a lidar com ela nos vários programas que envolvem essa lógica que eu estava te falando aqui. Então, por hora, vamos só saber que a união de dois conjuntos é igual à quantidade de elementos de um que estão em um, mais a quantidade de elementos que estão em outro, menos a interseção. Uhum, Essa ideia de união e interseção é bem importante, tá? União é todo mundo junto, é uma coisa ou outra. É gostar de vôlei ou de futebol. Quem gosta de vôlei ou de futebol? Né? Uma coisa ou outra. Se todo mundo da sala levantou a mão nessa pesquisa, então, quem gosta ou de vôlei ou de futebol vai ser 40 pessoas, ok? uhum, Daí quem gosta de vôlei, por exemplo, pode ser o A, quem gosta de futebol é o B. E aqui a interseção é quem gosta dos dois ao mesmo tempo, né? Nessa uhum, pesquisa que eu fiz contigo, teve uma turma que gosta dos dois ao mesmo tempo, que são 10 pessoas, né? Porque se a soma total deu 50, né, nesse exemplo que eu te falei do futebol e vôlei, mas tem 40 pessoas na turma, então é porque 10 pessoas levantaram a mão duas vezes, certo? uhum, Então a certo. lógica é essa, quando você procurasse a interseção, você ia encontrar 10, né? Então a conta está aí. Beleza? Certo. Então tá bom. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu lembro, Isidora, assim, você falando que tem questão, por exemplo, que tem a interseção, aí digamos que na sala tenha 50, e aí 5 não levantaram a mão, no caso eles ficariam de fora do círculo, né? Os 5, o total da turma, 5 de fora e a interseção dos conjuntos mais as duas partes, não é? Sim, Que existe tem essa assim, que, possibilidade também. Aham. eu lembro que tem isso aí, que fica fora, faz um quadrado e fica um número fora, que são os que não Exato. participam, né? Tá. Sim, tem o quadrado, tem as bolas dentro do quadrado, exatamente. A gente vai ver casos como Lembrei. esse, sim. Vamos ver um caso bem interessante, parecido com esse que eu estava falando, e depois a gente já pega para fazer um exercício. Certo. Mensalmente, deixa eu aumentar um pouco o zoom. Mensalmente, um colégio oferece aos alunos duas palestras sobre orientação profissional. No mês passado, com informática segundo economia. Todos os alunos de uma palestra, vejam, todos os alunos de uma palestra assistiram a pelo menos uma das palestras. Todos os alunos de uma classe, nossa, misturei tudo. Todos os alunos de uma classe assistiram pelo menos uma das palestras, que é tipo o caso que eu te falei agora. Todo mundo da sala Uhum. levantou a mão na pesquisa, Certo. né? Sendo que 18 assistiram a primeira, 23 a segunda e 8 as duas. Quantos alunos há nessa classe? Daí a pessoa pensaria, vou somar todo mundo. Vai dar Uhum. errado. Vou simplesmente somar esses dois aqui, então. Também vai dar errado. Tem que usar aquela fórmula, né? Que é a soma de quem fez as coisas distintas menos a interseção, menos quem fez as duas, para não ser contado duas vezes, né? Se imagine na situação. O pessoal pergunta, quem foi na palestra de informática? Você levanta a mão. Quem foi na palestra de economia? Você levanta a mão de novo. Vamos contar agora a Uhum. quantidade de alunos na sala. Pô, vão te contar duas vezes, entendeu? Se for levar em conta só isso. Então, não rola. Você vai ter que ser subtraída uma vez, né? Uma vez. Uhum. Então, por isso que a gente faz aquela subtração de uma vez ali a interseção dos conjuntos. Uhum. Porque você foi contada duas vezes, então tem que ser ah, subtraída uma vez. Beleza? Então ele vai indicando aqui quem é 18, NB é 23, e quem assistiu as duas, 8. Então, simplesmente jogando na fórmula aqui, 18 mais 23 é menos 8, 33. Então você encontrou o quê? O que é esse 33 aqui? Esse 33 é a união dos conjuntos. Ou seja, todo mundo que participou pelo menos de uma palestra. Que no caso aqui está nos dando na prática a quantidade de alunos da classe.
E 3, beleza? Show de bola. Muito bem, muito bem. Então, eu quero fazer um problema desse aqui. E essa lista, eu já fiz tanta gente que me pede esse assunto aqui, que eu sei que essa lista tem mais exercícios desse negócio aqui, de posições e tal, do que realmente os diagramas de Venn. Então, vamos pegar um diagrama de Venn. Acho que esse Instituto de Medicina aqui é o do diagrama de Venn. Muito bem. Senão vai ter um de vitaminas depois. Cadê? Bem, quando precisar a gente chega no outro probleminha. Vamos fazer esse aqui da moça doente, então. Beleza. Muito bem. Bem, ó, eu acho que você tá boa o suficiente para conseguir fazer esse problema sozinho. A única coisa que eu vou colocar aqui para ti vai ser a fórmula, né? Então, a união é igual aos elementos sozinhos. Agora você só coloca o P. Eu normalmente vou colocar P porque a gente usa isso muito em probabilidade, eu dou mais aula de estatística. Mas lembre-se que eu estou falando do número de elementos do conjunto. Tá. Então, eu não quero interpretar para ti quem é cada um dos caras, mas quando você chegar na resposta, beleza? Só me dizer. Seja menos próximo. 56, 28. Seriam 4? Quantas pessoas da Moss dormiu mais de 2 horas em menos de 4? Bem, se você puder me explicar como chegou nessa resposta. Eu somei, são 80 o total, né, de moradores. Aí eu somei os 56 mais os 28 e diminuí dos 80, que seria o total, que aí seria o que está na interseção dos dois conjuntos, que daria 4. Exatamente. Muito bem. Então, é isso. Nada muito complicado, né? A gente entende a regra. Uhum. Show de bola. Muito bem, muito bem. Bem, eu quero já ver um desses exemplos aqui, desse tipo de problema de ir arranjando as coisas na posição direita, e depois a gente já pode ir para problemas mais complexos dessa lógica. Quantos números naturais pares maiores que 7.000 e com 4 algarismos distintos podem ser formados? Então perceba que as regras estão ficando mais complexas, certo? Uhum. Agora ele está falando um tipo específico de coisa. Então, vamos lá. Para o número ser maior que 7.000, né? Então significa que a primeira casa ali vai ter que ser 7, 8 ou 9, né? Então você tem uma quantidade específica de valores na casa, né? Na primeira casa. Então, talvez, né, seja interessante, em alguns problemas de combinatória é interessante que você faça em partes, né? Primeiro, um caso aqui que nem está citando, o caso só que começa por 8. Por quê? Porque fixando o 8, você tem uma série de outras regras para os próximos números. Por exemplo, distintos, né? Já não pode o 8 nos próximos números, certo? E assim vai. Beleza? Então ele fixa aqui o 8, que é uma das possibilidades, né? Então, e ele fala ainda que o número tem que ser par, né? Portanto, o par era um cara que poderia ser colocado na última posição. O 8 é um número que poderia ser colocado na última posição para deixar o número par, né? Mas como ele já foi colocado na primeira posição e não pode números iguais, né? Não pode repetir os números, então você só tem duas possibilidades aqui para o número ser par, né? O 4 ou o 6. É que foi dito lá no enunciado. Muito bem, então você tem uma possibilidade aqui, duas aqui, e daí o que sobra para os próximos, né? Tinham mais, eram de 0 a 10, de 3 a 9. Então você tem aqui 5 para esse e 4 para esse. Tudo bem? Certo. Multiplica, então você tem a quantidade de combinações para esse caso, para o caso do 8 na frente. Só que nós ainda temos outros dois casos, né? Com 7 e com 9 na frente. Uhum. Então, segundo caso, começando com 7 ou com 9.
Então, você tem duas possibilidades, porque, veja, como o segredo aqui, o detalhe, é não ser, é ser par, né? É ser par. Então, como o 7 e o 9 são ímpares, eles não vão influenciar de toda forma aqui no final. Então, você já pode fazer um caso só para esses dois mesmo, sacou? Entendi. Então, vai ficar 2 aqui, 3 aqui, e depois as mesmas, escolhido já dois números, 5, 4 de novo aqui no meio. Né? Muito bem. Então, você tem 120 possibilidades. Na prática, vai ser a soma disso, né? Vai ser 120 mais 40. Então, não serão 160. Então, é interessante que você faça em partes, né? Quando for necessário. Não dá, assim, sabe qual é o problema? O aluno, ele pega essas regras, tipo, logo tu vai ver a fórmula da combinação, do arranjo. Ele pensa assim, é só jogar na forma, tem um jeito de eu escrever para jogar nessa forma. Ele pensa assim, né? Mas não é assim. Às vezes você vai ter que observar a regra e tentar criar uma lógica para essa regra em específico. Entendeu? Então, infelizmente, nem sempre jogar na fórmula resolve. Só jogar na fórmula. Esse é um problema. É um problema. Geralmente a gente tenta jogar na fórmula mesmo, para tentar resolver mais rápido. Sim, em especial, né? Eu, como não sou matemático de formação, eu estudei bastante isso, né? Mas não o suficiente. Daí o que aconteceu? Como muita gente me pedia aula disso, eu comecei a ver um canal de um professor de matemática que ele é muito bom, muito didático e faz uns problemas bem interessantes de combinatória. O Paulo Pereira, eu vou te mandar a playlist dele desse assunto aí. Daí é bem divertido até, chega a ser bem bonito até. Eu vou te mandar aqui, já tá na mão. Quando você quiser, só dá uma olhadinha. Bem, vamos lá, vamos fazer um probleminha aqui. Vamos tentar fazer juntos aqui um probleminha. Esse 17 parece feião, né? Aqui. Mais um probleminha envolvendo combinatório. Pois feito isso, a gente já pode avançar um pouquinho. Um fabricante de televisor indicou cada aparelho de determinado lote com uma sequência de algarismos e letras escolhidos entre isso aqui. Cada sequência foi formada por 4 algarismos distintos, seguidos de 2 letras distintas. Ou 5 algarismos distintos, seguidos de 2 letras distintas. Então você está percebendo que o problema ele foi até bem gentil contigo? Ele já te deu as duas possibilidades aqui, né? Os dois casos, vamos dizer assim. Tem um caso ali com esse tipo de exemplo e outro com esse tipo de exemplo. Certo? Muito bem. Então, vamos lá? Vamos tentar criar o primeiro caso aqui? Nós temos 4 algarismos e 2 letras. Seguido de 2 letras. Aquela tua pergunta foi muito pertinente, tá? A ordem é específica. Tem que ser desse jeito. Então, não tem o procedimento de embaralhar as coisas, que seria, então, você colocar uma combinatória na frente. Nós já vamos ver como faz isso. E aí, como é que vai ficar aqui a colocação dos números, pode me dizer? Seria, são 6, né? São 6. Aí seria 5, 4, 3 e 2. Mas não são 6 números, como tu mesmo me falasse? Então, não seria 6, 5, 4, Eu falei 3? 5, não foi? Tá. Tudo bem. Achei estranho, mas tu pensou certo, isso que importa. Foi. Isso. E a quantidade das letras aqui? 4 e 3. Exato. Show. Esse é o nosso primeiro caso, né, que ele cita essa regra, só que no segundo caso tem outra regra. Então, fica bem atento com a construção de casos. A segunda é 5 algarismos e 2 letras. É praticamente a mesma coisa, só que tem um carinha a mais. Bem simples, né? Então, aqui continua sendo 4, 3. E aqui, como é que vai ser aqui embaixo? Agora são 5, né? Agora temos 5 casinhas, exatamente. Acho que eu tinha visto isso. 5, 4, 3 e 2. Não, na verdade não, né? Porque, veja, você tem 6 números, certo? Então, quando você se pergunta quantas são as possibilidades aqui, são 6. Tá. Daí sim, 6, 5, 4, 3, 2. 4, 3 e 2. Isso, exatamente. Não é como se fosse um fatorial, sabe? Por exemplo, uma coisa que você já deve ter ouvido falar são os anagramas, né? Anagrama do seu nome, Bruna. Quantos anagramas dá para fazer? Daí, veja, a quantidade de letras é a quantidade de posições, né? Então,
A quantidade de anagramas vai ser Certo. simplesmente 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Uhum. Conhecido 5 fatorial. Uhum. Mas ali não era um anagrama, porque você tinha mais números do que Mais números. posições. Tá. Certo? Então é Uhum. uma situação um pouco diferente. A gente já vai ver a situação do fatorial. Por sinal, acho que a gente vai ver agora. Os outros exemplos aí para você brincar depois, caso queira. É isso aí. Então, eu já dou tanta essa aula aqui que eu já até sei qual o que vem depois. Fatorial. Então, bem, fatorial, né? Ele te dá, resumidamente, as permutações. Permutações é você trocar as coisas de posição quando você tem, como eu expliquei agora há pouco, a quantidade de posições e de objetos igual, né? Então você consegue fazer um fatorial para mostrar essas permutações. É para isso que o fatorial serve na prática, tá bom? Uhum. Aqui, nessa primeira parte do livro, ele vai mostrar só como o fatorial funciona, né? A continha dele. Depois a gente vai ver a aplicação dele. Porque aparece muito, né? O fatorial aparece muito nesse assunto. Uhum. Então, um fatorial é simplesmente uma multiplicação com os valores que estão antes daquilo que você define. Então, por exemplo, 7 fatorial é 7, vai ser até 1. Uhum. Muito bem. O que aparece muito é um fatorial associado a um número genérico, né? Tipo que n fatorial. Eu não sei quem é o n. Então, como é que fica? Fica n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e Certo. assim vai até o 1. Né? Você para quando chega no 1. Muito bem. Então, tá aqui alguns exemplos. E aqui vem a propriedade mais importante do fatorial. O pessoal não leva em conta o quão importante ela é para resolver problema. Que é o seguinte. Se você identifica que 6 fatorial é 6, 5 vezes 4 vezes 2, bem, então se você parar aqui no 5, você consegue perceber que é 6 vezes 5 fatorial, certo? Uhum. Então você consegue dizer que o 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. Ou também você poderia dizer que é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, e assim vai. Certo. Né? Portanto, você consegue escrever de um modo geral, né, de um modo genérico, que o n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Mas também poderia ser escrito como n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E assim vai. Ou seja, vai até onde você precisa para você resolver seu problema, para simplificar alguma coisa. Uhum. Ok? Muito bem. Então, ele vai mostrar aqui, né? E daí tem alguns valores específicos que você tem que decorar para não ficar batendo cabeça. Por exemplo, que 1 fatorial é 1 e que 0 fatorial também é 1. Tá bom? Uhum. Não me pergunte por Certo. quê, mas tem um vídeo na internet, sei lá, uns 100 milhões de visualizações, o cara explicando isso, é bem legal. Anyway, vamos lá, vamos tentar resolver alguns problemas então aqui, ó. Veja como ele faz para simplificar nossa vida. Sabe que a calculadora, ela não resolve fatorial muito grande, né? Se você colocar, sei lá, 20 fatorial, a calculadora já dá pau, não consegue calcular, porque é um número muito grande. Então, nem adianta jogar na calculadora, é isso que eu quero dizer. Vai ter coisa que você teria que fazer na mão mesmo. Então, por Uhum. exemplo, 10 fatorial sobre 9 fatorial, né? Quanto que dá isso? Vou abrir todo mundo, fazer a multiplicação e dividir? Claro que não, né? Uhum. Eu vou abrir o 10 até o 10 vezes 9 fatorial, né? Até o 10 vezes 9 fatorial. E quarto 9 fatorial de cima com o de baixo, essa resposta é 10. Certo. Beleza? Então, essa é a lógica para os numerozinhos. Vamos ver a lógica aqui quando envolve números genéricos, né? N, tipo o deriva aí. Uhum. Ó, ele vai decompondo em fatores, em pedaços, como eu estava te mostrando lá em cima, né? N, N menos 1, N menos 2. Veja, eu sempre abro o maior, né? Então, quem é o maior aqui? É o N fatorial ou o N menos 2 fatorial? É o N fatorial, porque ele não Uhum. tem nada subtraindo. Então, eu vou abrir, ó, N fatorial é N vezes N menos 1, vezes N menos 2 fatorial, ó, N menos 2, ó, legal, apareceu N menos 2 embaixo também. Então, eu paro meu fatorial aqui no n menos Uhum. 2, para eu poder cortar, sacou? Então, é importante cortar os fatoriais para simplificar a nossa vida, beleza? Vai ter muito Certo. problema que vai te pedir qual é o valor do n numa equação fatorial. Vai ter que saber fazer. Entendido? Uhum. Então, vamos voltando. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Como é que eu vou descobrir uma desgraça dessa se eu não cortar os fatoriais, entendeu? Uhum. Então, veja, de novo, eu vou abrir sempre o cara maior. Ele abriu de cima, de baixo ele deixa de boa. Ele abre de cima,
até aparecer o cara de baixo, daí corta. Aí tu vai ficar com n quadrado mais n menos 20 igual a zero. Daí como é que a gente resolve isso aqui? Bhaskara, né? Uhum. Não sei se você tá bem de Bhaskara, mas Bhaskara é um carinha que aparece aí com bastante frequência. Apareceu n quadrado, fica atento se tu vai precisar fazer Bhaskara ou não. Nem sempre tu precisa, né? A fórmula de Bhaskara, a gente só usa, né? Só precisa usar, sendo mais preciso, quando você tem o polinômio de segundo grau completo. Ou seja, o A, Certo. o B e o C diferente de zero, né? Que é o caso aqui, né? Nosso A é 1, nosso B é 1, nosso C é menos 20. Então aqui é interessante fazer Bhaskara. Mas se você, por exemplo, não tivesse o 20, daria para resolver mais fácil. Se você não tivesse o N, também daria para resolver mais fácil, sem Bhaskara. Beleza? Uhum. Só relembrando, né? Para você não perder tempo. Muito bem. Então, tá aí. Vamos fazer Coloquei em uma continha. evidência, né? E isso, no caso de você tirar o 20 ali, o C, se for zero, você pode deixar em evidência. Agora, É, no caso de não ter o B, o né, B. daí você tem que jogar o número para o outro lado, fazer a raiz e pronto, né? Só Tá. isso. Muito bem, então eu vou fazer eu vou fazer o mais feio aqui, vamos ver se eu consigo, né? Tá feião esse D aqui. Depois eu vou te pedir para fazer outro, beleza? Tá. Vamos ver aqui. A ideia, como eu já expliquei há pouco, é cortar as coisinhas. Problema, tá feio aqui, porque tem uma soma, né? Então, Uhum. como é que a gente vai Tá. fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer aparecer o cara de baixo? Se bem que o cara de baixo, ele é o Tamanho. maior, né? Ele é o maior, o cara de Uhum. baixo. É um elemento assim que aparece, né? Já muda toda a conversa. Então vamos tentar abrir o cara de baixo primeiro, beleza? E vamos ver se de alguma forma a gente consegue sumir com esses fatoriais ali de cima. Tá bom? O N mais um já vai aparecer, né? A hora que eu abrir o cara de baixo. O problema é que não é suficiente, porque não vai conseguir cortar, né? Fatorial. Muito bem. Mais N fatorial. Aqui, N mais 2 vezes N mais um fatorial, certo? Uhum. Muito bem. Bem, eu já sei o que fazer aqui, sendo bem sincero. Agora que eu abri aqui, a coisa ficou um pouco mais clara para mim. Será que tem que fazer, você sabe? Atrás. Sei Veja, não. tem um sinal de mais aqui, né? É, Nós estamos não falando sei de o que uma eu faço com esse fração. sinal. Bem, lembre-se que quando você tem uma fração que tem uma soma em cima, você pode quebrar ela em duas frações, né? Eu poderia colocar N mais N, é? Tirar esse parênteses? Não, Aí não, seria isso N você não fatorial. pode. Não. Não, Ah, isso não não. sei não. O que você pode. Eu estava falando dessa soma, né? Quando você tem Uhum. uma soma numa fração. Por quê? Porque não é simples assim tirar os números de dentro do fatorial, né? Imagina. Uhum. Eu não Que sei. é que nem se você tivesse, sei lá, 20 fatorial. Daí você pensar, o 20 é a mesma coisa que 19 mais um. Isso aqui é completamente diferente de 19 fatorial mais um fatorial, né? Entendi, Porque um entendi, fatorial é um, 19 fatorial ainda falta multiplicar por 20 para chegar aqui, certo? entendi. Então Uhum. tá bem longe da resposta, percebe? Tá. Mas a lógica aqui é lembrar da escola, né, que a gente pode quebrar as frações em vários pedaços, né, se tiver somado. Então você vai ficar com n mais um fatorial para esse cara de baixo. E uma outra fração para o n só. Daí fica Hum. fácil, né? Daí você faz cada um separadamente, entendeu? Agora fica bem fácil. Porque aqui já corta, ó. Ah, tá. Aqui já está resolvido. E aqui o segundo eu ainda tenho que dar uma simplificada no cara de baixo, né? Vai ficar um sobre n mais 2. E agora outro cara, eu sempre abro o maior. Então eu vou deixar o n fatorial ali do jeito que tá mesmo. E aqui vai Hum. ficar n mais 2 vezes n mais um vezes n fatorial. Certo? Estou reduzindo de um em um. Agora corta de novo. Então vai ficar um
N mais 2, mais 1, N mais 2, e multiplica N mais 1. Tudo isso, igual a um nono, certo? Então ainda tem que Ó, resolver isso aqui, né? Oi. rapidinho, volta ali. Eu não entendo por que que apareceu aquele N depois, Eu quando você abri, eu botou. abri esse cara. Ah, tá. N, cadê? N. Você sempre vai reduzindo um, certo? Quando você faz o fatorial, certo? Ah, tá, tirou o fatorial daqui e foi pro N. Tá, tá, Isso, já vi. apareceu N fatorial, né? Isso, eu Certo, cortei com certo. N fatorial de cima. Uhum, Bem, agora tem que resolver isso aqui. uhum, É, a ideia é a gente somar essas frações, né? E uhum, depois fazer a multiplicação cruzada, certo? uhum, Então, para somar as frações, a gente faz o mínimo múltiplo comum. uhum, Então, vai ficar. Bem, o mínimo múltiplo comum é o próprio n mais 2 e n mais 1. Nesse cara, como eu só tenho n mais 2, eu tenho que multiplicar o n mais 1 em cima para conseguir fazer o mínimo múltiplo comum. É como se fosse número, né? A gente não faz isso, multiplica em sim, cima e embaixo. Então, eu multipliquei nesse cara n mais 1 em cima e embaixo. Apareceu n mais 1 em cima. E aqui já está do jeito que tem que estar. Pronto, agora a gente já pode multiplicar cruzado, certo? Então vai ficar 9, que multiplica aqui em cima, que é n mais 2, né? E aqui esse cara vai para o outro lado multiplicando, vai ficar n mais 2, n mais 1. Eu imagino que durante todo esse procedimento você ficou pensando assim, por que que esse professor já não abre aqui, faz a distributiva e deixa o quadrado? Porque olha só, né? A gente sempre tem que deixar fatorado, porque pode surgir coisas legais como essa, né? Cortou, cortou, uhum, não vai precisar fazer Bhaskara. Então a gente tenta complicar só no fim, só se precisar mesmo, uhum, entendeu? Então, ó, pronto. Aqui a gente encontra que o N é 8. certo. Pegou a ideia? Uhum, Então, recapitulando. Tínhamos um probleminha feio com soma aqui. Percebi que o cara maior era o de baixo. Então, abri ele. Ainda não dava para resolver por causa dessa soma. Então, pensei, vou quebrar em duas frações diferentes. Quebrei e consegui simplificar separadamente. Aí ficou de boa de simplificar separadamente. Apareceu esse sistema com duas frações, somei elas, fiz a multiplicação cruzada e isolei o E. Beleza? uhum, tá. Show. Então agora é sua vez. Faça com toda a paz do Senhor Jesus no coração. Vou pegar C para você fazer aqui, beleza? Porque se esse negócio não fizer com paciência, vai perder fatorial no caminho, númerozinho no caminho, beleza? Eu acho que você não precisa de tudo que eu já te expliquei. Não precisa rever, né, coisas que eu te expliquei, mas eu vou deixar só a fórmula aqui, ó, Tá, da recursividade. certo. Então você sempre pode reduzir um número que está ali, né? Então, se você reduzir o número aqui, por exemplo, vai ficar n menos 3, né? Porque menos 2 menos um dá menos 3, né? Uhum, A ideia é essa. Então, o menor cara é esse, né? uhum, Então, sim, lembre-se que a gente sempre reduz o maior cara. Então, tá. vou deixar de dar dicas. Boa sorte.
Isidoro, Diga. acho que não todos envolvendo, não. Bem, eu vou te Porque mostrar. eu cheguei numa equação de segundo grau. Não, mas isso mesmo. Você vai ter que resolver Bhaskara aqui. Ah, Se vai, você, né? veja, se você Sim. conseguiu cortar os fatoriais, tá praticamente resolvido. Agora você só precisa encontrar o valor do n. Se no teu caso aparecer uma equação de segundo grau, então você precisa fazer Bhaskara, beleza? Tá. A equação de segundo grau que apareceu foi n ao quadrado menos 5n menos 12. Ou tem algum desses sinais aqui que ficou errado? Parece que tá tudo certo. Tá. Aí quando eu botei para baixo, era que eu acho que deu errado, porque aí deu. O meu delta deu 73, eu teria que tirar essa raiz, e aí eu não tenho a raiz de 73. Acho que na hora de Bem, passar. pode ter alguma coisa errada, então. É, Bem, vamos lá. Ahn, ficou né? Dividido por n menos 4 vezes n menos 3, certo? Igual a 6. Foi isso que você chegou, né? Quando você simplificou os fatoriais, certo? Se não. não foi, não, então você fez errado. Eu, Ó, eu, eu cortei, eu fatorei o de cima, n menos 2 menos n menos 3 menos n menos 4. Aí eu hum, cortei o n menos 4 com n menos 4, sim, é verdade, você tá certo, eu que errei. né? Sim, eu Aí, errado. aí no caso ficou n menos 2 vezes n menos 3 igual a 6. Isso, muito bem Tá, lembrado. tá. Ah, cortou aqui esses caras, aqui fica 6. Isso. Então, desses caras aqui eu já sei de cor como é que fica. N quadrado menos 5n mais 6 igual a 6. Vai ficar isso. Isso. Certo. Então, quando esse 6 vem pra cá, ele mata, né? Não vai precisar fazer Bhaskara aqui, porque tem 6 de um lado, 6 de um outro, cancela, né? Ah, então o meu 6 ficou negativo aqui em cima, deixa eu ver. Fica positivo. Viajei aqui. Isso, Eu daí isso pensei aí dá que não pra. existe. Tá, Isso aí entendi. dá pra deixar em evidência, né? Como você mesmo falou agora há pouco. Pra deixar Ah, o tá. N em evidência. Então foi isso, né? 6. Ah, tá. 6. Daí você tem o N igual a zero como possibilidade, mas ele não é uma possibilidade válida aqui, né? Quando Pode ser talvez uma possibilidade válida. E o N igual a 5. Então, provavelmente essa é a resposta que o problema Foi quer. quando eu multipliquei o menos 2 com menos 3, eu coloquei menos 6. Aí ele passava para lá e ficava 12. Sim, menos Então, com tipo, menos dá mais, zerado. né? Errei o sinal aqui. Tá, Exatamente. tá, De boa, entendi. acontece. Fim da aula a gente comete mais desses erros bobos. Muito bem. Então, vamos falar aqui. Ah, sim. Eu quero te mostrar um quadro que todos os meus alunos gostam bastante quando eu mando para eles. Deixa eu mandar para você também. Não está nesse livro aqui, mas é um quadro bem tira e queda. O problema desse assunto é que às vezes você precisa usar arranjo e às vezes você precisa usar combinação. E às vezes você precisa usar permutação. Então o aluno ele se confunde porque as coisas elas são muito parecidas. Quando que eu uso o arranjo? Quando que eu uso a fórmula do arranjo? Quando que eu uso a fórmula da combinação? Quando que eu uso a fórmula da permutação? E aqui eu estou Uhum. te mandando um quadro que deixa bem claro quando a gente tem que fazer isso. Eu te mandei no WhatsApp, mas eu Tá, abri ele aqui. Você tem que se perguntar: o número de objetos é igual ao número de posições? Você lembra que eu falei sobre isso na hora que eu escrevi teu nome? lembro. Eu falei que no teu nome, o número de objetos é igual ao número de posições. Mas eu falei também que naquele exemplo que você estava tentando resolver lá, o número de objetos era maior que o número de posições, lembra? Então são situações distintas. Certo. Quando você tiver que o número de objetos é igual ao número de posições, você tem que usar permutação. Então foi o que a gente fez lá no seu nome. Eu escrevi Uhum. Bruna e mostrei que as possibilidades eram 5 fatorial. Ele está Certo. mostrando aqui. Você pega o número de elementos e faz 5 fatorial. Eu usei o teu nome porque o teu nome não tem nenhuma letra que repete. Né? Tá. Se tivesse repetição, você teria um caso especial aqui e que você teria que colocar a quantidade de elementos que repete embaixo fatorial dividindo. Porque se tiver repetição, vamos dizer assim, diminui a quantidade de possibilidades. Porque, veja, trocar o A com o R causa casos diferentes, mas trocar um A com outro A não muda nada, né? O A é a mesma letra.
Tá. Então, quando tem repetição, você tem que dividir pela quantidade de elementos repetidos que tem, fatorial. Beleza, esse é o caso da permutação. O caso que nós vamos estudar na próxima aula, né, vai ter permutação também, mas o que realmente causa dificuldade na cabeça dos alunos está aqui, ó, quando o número de objetos não é igual ao número de posições. Daí você vai ter que se perguntar se a ordem importa, né? Se colocar numa determinada ordem faz diferença ou não. O livro ele deixa bem claro aqui, ó, para duas situações bem parecidas, né? Veja, 2, 4, 6 são os mesmos números de 4, 2, 6, mas a quantidade que eles representam é diferente. Então a ordem importa aqui. Apesar de ser os mesmos números, a ordem que você organiza os números importa. Então, nesse caso, se estivessem te perguntando alguma coisa envolvendo essa lógica de números, você teria que usar arranjo. Mas pode ser que a ordem não importe. Tipo a combinação aqui, ó. Vermelho e azul e azul e vermelho. Tanto faz a hora que eu misturo. Né? Sei lá, fazendo uma tinta roxa ali. Tanto faz a hora que eu misturo azul com vermelho ou vermelho com azul. Então, em casos em que a ordem não importa, né? Você usa combinação. Beleza? Perceba que a fórmula é muito parecida uma com a outra, né? O que muda é que a combinação, justamente por a ordem não importar, você tem menos combinações. Você tem menos possibilidades, já que a ordem não importa. Se a ordem importa, tem mais possibilidades. Se a ordem importa, né? Se ela não importa, você tem menos possibilidades. Então, pelo fato de você ter menos possibilidades, você tem esse P fatorial dividindo aqui, diminuindo, então, a quantidade de possibilidades. Beleza? Então, minha dica aí é que você, né, se tiver tempinho, se puder estudar hoje, tenta rever alguns exemplos disso que a gente fez, e já tenta ler as próximas coisas aqui, porque você está bem na matéria, beleza? A partir da página 315 do livro que eu vou te passar, tá bom? Certo. Então, tá bom. Beleza, show de bola, aula top hoje, gostei. Próxima aula, a gente continua. Amanhã, né? Amanhã às 9. Tchau, tchau. Isso aí. Valeu.